Nós já comentamos a respeito e hoje nós vamos falar mais sobre o cliffhanger. Na verdade, a gente já falou mais de uma vez, né? O cliffhanger, termo que traduzindo é pendurado à beira de uma montanha, é uma ferramenta, né, criada no cinema na década de 30, que atualmente também é usada na literatura. E qual era a ideia? Né? A ideia era você colocar, na verdade, se for parar no cinema da década de 30, você não tinha tanto esses filmes mais longos, os filmes eram mais curtinhos. Então você tinha quase um seriado no cinema. E eles faziam sempre a história parar num ponto de tensão para que a pessoa viesse assistir a continuação, né? E a literatura pegou isso, né? A literatura pegou isso, esse conceito de você apresentar, terminar capítulos em situações de tensão, né? Para que o leitor fique curioso e continue a leitura, né? Nós comentamos isso, por exemplo, quando a gente fala de técnicas, né? A técnica da trama em tempos diferentes, que é o que? Que é o que a gente chama de ação e explicação. Então você divide o seu livro no meio, né? A história no meio, e coloca um capítulo de ação, um capítulo antigo, né? Um capítulo da segunda metade, um capítulo da primeira metade, de modo que um está sempre explicando o outro, e você sempre para eles, entendeu? Em algum ponto de tensão, de modo que o leitor vai estar sempre querendo saber o que vai acontecer depois. Ou o jogo de xadrez. Então você tem mais de um ponto de vista, então você tem o ponto de vista do herói e do vilão, né? Ou de mais de um personagem, como acontece por exemplo, no Game of Thrones, e você sempre vai terminando os capítulos dos personagens, deixando alguma coisa, uma ação sem resposta. E aí você fala, nossa, o que vai acontecer a seguir? E aí você vai ter que esperar. Óbvio, tá? No Game of Thrones isso é meio chato, porque você tem muitos pontos de vista, então para você ter a continuação, às vezes demora muito, ao menos foi no meu ponto de vista, né? Mas efetivamente você pode fazer isso, né? Então a ideia seria o quê? Sempre terminar o capítulo numa situação de suspense, numa situação de tensão. E na verdade, a gente fala do cinema, mas isso na literatura mais antigo, né? Por exemplo, aconteceu no Mil e Uma Noites. No Mil e Uma Noites, qual era a ideia? A ideia era que a Sherazade era uma das esposas lá do rei e ela ia morrer. Então ela sempre contava uma história para o rei e terminava essa história num cliffhanger, né? deixando um ponto para acontecer. E de modo que o rei estava sempre curioso para saber a continuação da história. E ela passou lá as 1001 noites contando as histórias, sobrevivendo, exatamente porque deixou o rei curioso, né? Então a ideia é terminar o capítulo sem o fim, né, da ação, só que aquela coisa, como nós já falamos, quando a gente fala de problemas, o leitor não pode perceber isso. Então não necessariamente você deve usar, se você estiver escrevendo um romance, uma novela, ou mesmo uma noveleta que é um pouco maior, você não pode usar isso sempre na trama principal, mas você pode usar nas subtramas, porque vai ter sempre algum elementozinho de curiosidade para o leitor. Agora, como é que você vai fazer isso? Aí, de novo, a gente já comentou, que é o quê? Que é estruturar, né? Você estrutura a sua história antes de escrever, de modo que você saiba o que vai acontecer e possa criar essa situação com antecedência, né? Então você não está escrevendo do zero, você já tem uma estrutura. A importância da estruturação, até nós já falamos disso em vídeo a respeito. E finalmente, quer dizer, o que é uma situação de tensão? Depende do gênero, né? Então aquela coisa assim, você pega você pega numa fantasia, estilo capa-espada, ou numa ficção científica, surgiu um elemento diferente, surgiu um monstro, surgiu uma nave, surgiu uma criatura,
entrou uma nova civilização, entrou em contato conosco. Quer dizer, tudo isso são situações que vão gerando suspense e você vai trabalhando isso. No mainstream, por exemplo, uma situação ruim no escritório, né? Você descobrir, a sua esposa descobrir, a sua namorada descobrir que ela está grávida, quer dizer, tudo vai depender do gênero que você está trabalhando. Então, não necessariamente assim, uma situação de tensão, uma situação de suspense é sempre a mesma em todos os gêneros. Não é. Né? Num policial, por exemplo, você descobrir que o seu suspeito tem um álibi, deixa todo mundo tenso. Você descobrir que tem um novo elemento a ser investigado, né? Eu lembro que até eu comentei aquela coisa que você vê de criar estrutura de história, né? E essas séries de policial especialmente usam muito esse tipo de estrutura, que é o que? Se você tem a estrutura em 3 atos, nós já falamos disso inclusive, e a história tem lá os seus 45 minutos, 1 hora, você sabe que o que acontecer nos primeiros 15 minutos não vai ser o final da história, porque senão a história vai acabar nos primeiros 15. Então vai acontecer um ponto de vista ali, uma mudança, né? um twist, um plot twist na história, né? Que vai falar, não, olha, aquele cara que nós estávamos suspeitando não é mais suspeito, né? Nós provamos lá que ele é inocente. Acabou, né? Então assim, você vai ter que trabalhar esse conceito, né, para chamar a atenção do seu leitor, né, e para chamar a atenção do seu leitor, deixar ele curioso sempre, e ele terminar a leitura, porque é aquela coisa que a gente fala, assim, a pior coisa quando você está lendo o livro é quando você está lendo por ler, né? Você fala assim, sabe, eu me recordo de livros que eu li que você fala, nossa, você está aqui com tempo livre, podendo assistir televisão, e você vai ler um livro e fala, porque eu estou curioso, está acontecendo depois. E no entanto você tem livros que você fala assim, nossa, estou lendo o livro, mas está tão chato, cara. Está há 3 dias sem ler isso aqui, não estou interessado. É exatamente por causa disso, porque não tem esse elemento, né? Então a ideia é, crie maneiras de deixar o seu leitor curioso. Assim, termine seus capítulos em pontos de tensão, crie pontos de tensão na sua trama, nas suas subtramas, para não ficar sempre naquela coisa de trama. Sempre vai ter algum pequeno elemento que vai deixar o leitor curioso. Eu quero saber o que vai acontecer com aquilo ali, né? Com aquela parte da história, né? Porque ele sempre vai estar querendo ler e chegar no final do livro, né? E isso é o cliffhanger, né? Como eu falei, repetindo, cuidado para não deixar isso muito na cara, porque se isso deixa muito na cara, vira um clichê, né? A gente já falou até disso na parte de clichês. Então, creio que por hoje é só, né? Eu sei que a explicação não é muito grande, mas efetivamente você vai ter que ler e descobrir nos livros que você lê, né, esses cliffhangers e entender como é que eles acontecem, que é o que a gente já comentou do ler como escritor, né, ler e aprender com o que você está lendo, como escritor, outros escritores fazem as coisas, né? E se você gostou, deixa um like, né, comenta o que você acha do assunto, se você já usou, né, repassa para algum amigo escritor, né, que de repente está com um problema de como estruturar a história dele e deixá-la mais emocionante, né. Segue a gente aqui no YouTube, no Insta, LinkedIn, no Facebook. Nós estamos sempre postando artigo, vídeo, dando dica, respondendo pergunta, falando sobre o mercado, né? É uma coisa bastante interessante e muito importante para você como escritor conhecer, né? E até a próxima.